Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma das principais causas de morte e invalidez, o traumatismo craniano. Conheça os tipos de traumas e os danos neurológicos causados, agora no Saúde em Prática. Traumatismo craniano é qualquer pancada na cabeça. O trauma pode ser leve, grave, de grau 1, 2 ou 3, aberto ou fechado, ou seja, com exposição ou não de estruturas do crânio. Os leves são os mais frequentes e apresentam poucos riscos. Já os graves são os mais raros e preocupantes. A gravidade da lesão cerebral pode ser avaliada de acordo com o nível de consciência do paciente. E para saber mais sobre traumatismo craniano, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com o neurocirurgião Marco Antônio Zanini. O crânio é uma caixa rígida, inelástica e inextensível, fechada com um único orifício, que é o forame magnum. Tá? Ele confere, por sua rigidez, uma proteção mecânica para o seu conteúdo. O que nós temos no conteúdo intracraniano? Nós temos o encéfalo, tá? O líquor e sangue. O encéfalo, ele ocupa 85% da cavidade intracraniana, ele pesa cerca de 1,3 a 1,4 quilogramas e 80% desse peso é constituído de água, água intracelular e água no espaço intersticial, que confere ao órgão cérebro, ao tecido cerebral, uma consistência quase que gelatinosa, uma consistência de uma gelatina um pouco mais endurecida, propriamente dito. Dentro ainda do tecido cerebral, nós temos cavidades ventriculares que são preenchidas por líquor, que tem densidade próxima de água. Tá? Portanto, esse líquor ele está em continuidade com um líquor que está na convexidade, na base do cérebro, e continua-se com o eixo crânio-espinhal. Dessa forma, o encéfalo fica dentro de uma caixa fechada, como se fosse uma bolinha d'água dentro de uma outra bola cheia d'água. Portanto, ele está flutuando dentro da caixa craniana, portanto, com os compartimentos. Quando nós temos um impacto, uma força que se transmite para a caixa craniana, isso vai ocasionar diversas lesões. A lesão que pode ocorrer propriamente dita sobre o crânio, mas também pode ocasionar movimentos. Movimento de aceleração brusca, no caso de um impacto de um objeto contra o crânio, ou no caso de uma desaceleração brusca, como no caso de uma queda, por exemplo, da própria altura. Tá? Este vai fazer com que haverá uma rotação da cabeça, um movimento rápido, brusco, com rotação, que pode ser uma rotação angular e translacional, e essa força de rotação vai ser transmitida para o conteúdo intracraniano, para aquele tecido quase gelatinoso, que será em milissegundos transmitido para o encéfalo, que vai num tempo ligeiramente tardio, e as diversas camadas do encéfalo, desde o córtex, que é a substância cinzenta periférica, para a substância branca, que fica no interior, até na porção mais central, que é o tronco cerebral, onde nós temos as estruturas vitais. O traumatismo craniano pode causar acúmulo de sangue entre o encéfalo e o crânio, ou seja, hematomas. Os coágulos intensificam a pressão intracraniana e podem aumentar de volume rapidamente. Em casos mais graves, devem ser removidos cirurgicamente. O traumatismo ele pode ocasionar lesões focais ou lesões difusas. As lesões focais, que entre elas estão os coágulos, também chamados de hematomas intracranianos, que são diversos tipos, o hematoma extradural, hematoma subdural agudo, hematoma subdural crônico e hemorragia intraventricular, alguns deles, quando tem um efeito expansivo, tem um efeito de massa que ocasione, além da destruição tecidual local, uma compressão e deslocamento das estruturas cerebrais, comprimindo o tronco cerebral, que é um centro vital, ele requer uma drenagem, principalmente quando leva um aumento da pressão intracraniana.
O aumento da pressão intracraniana é uma situação de muita gravidade e que muitas vezes requer a drenagem cirúrgica. Em alguns outros lesões difusas, onde não há uma lesão focal necessariamente, não há um hematoma, um coágulo, o paciente pode apresentar também hipertensão intracraniana, requerendo algum procedimento cirúrgico, uma drenagem ventricular ou colocação de um catéter para monitorização da pressão intracraniana, mas não necessariamente a drenagem cirúrgica. No ambiente hospitalar, logo após o atendimento pré-hospitalar, que deve ser feito inicialmente por paramédicos, por sistemas bem organizados, na entrada o paciente será primeiro uma avaliação clínica, que é o que a gente chama ABCDE do trauma, e posteriormente, dependendo da gravidade, que é baseado pelo nível de consciência do indivíduo, ele deverá ser encaminhado para fazer um exame de imagem. O exame de imagem de eleição para trauma é tomografia computadorizada de crânio. Essa tomografia, que é sempre feita de maneira rápida, é o exame mundialmente usado para realizar. A ressonância magnética, embora seja mais definida na imagem, para o trauma ela não se aplica tanto, porque ele não mostra o osso adequadamente, demora a realizar, é mais dispendioso e nem todas as localidades existem ressonância magnética. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere as principais sequelas deixadas pelo trauma craniano. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Uma dica para a memória é o consumo da chia, que é uma semente muito rica em ômega 3, um ácido graxo extremamente importante para a saúde do cérebro. Voltamos com Saúde em Prática, hoje tratando de traumatismo craniano. Quem bate a cabeça e acorda inconsciente, ainda que por poucos minutos, deve procurar um médico. A concussão é um tipo de trauma comum na prática esportiva e em acidentes domésticos. Felizmente, causa menos danos. Os sintomas podem aparecer logo após a batida ou dias e semanas depois. Para saber mais sobre traumatismo craniano, conversamos com o neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Marco Antônio Zanini. Vamos ver. A concussão cerebral é ocasionada, na maioria das vezes, por traumas mais leves ou moderados, em que ocasiona uma breve interrupção das funções neurológicas, como, por exemplo, a perda de consciência, mas que há uma recuperação rápida, por exemplo, da consciência em menos de meio minuto até meia hora, e também de todas as funções neurológicas até um dia. Pugilistas, lutadores de MMA, jogadores de futebol que cabeceiam muita bola ou levam muita bolada na cabeça, crianças que caem muito e batem a cabeça com frequência, terão concussões repetidas que aí sim podem somar e prejudicar ao longo do tempo. Por exemplo, trazendo dificuldades de aprendizado, dificuldades cognitivas, de memória, de atenção, alguns outros sintomas como cefaleia pós-traumática, o paciente pode ter distúrbios auditivos, visuais, mas na maioria das vezes, quando é um quadro, um evento isolado, na maioria das vezes é um evento benigno. O trauma grave pode produzir alterações na consciência e gerar comprometimentos nos aspectos cognitivos, linguísticos e motores. As sequelas podem interferir na capacidade do indivíduo desempenhar suas tarefas habituais. No atendimento inicial, ele sempre será encarado como um paciente com um politraumatizado, em que há prioridades no atendimento, que é o ABCDE do trauma. O A e B, que tem a ver com vias aéreas e respiração e ventilação, onde deve-se assegurar que o paciente não apresente hipoxemia, baixa saturação de oxigênio e hipercapnia. Tudo isso vai ter consequências nefastas para o encéfalo
ocasionando danos secundários ao cérebro. O C é o de circulação, que é restabelecer a pressão arterial, assegurar que o paciente tem uma pressão de perfusão adequada para a nutrição adequada do tecido cerebral que está injuriado, que está lesado. O D é o D do déficit. Aí nós vamos fazer uma avaliação neurológica breve, que é baseada principalmente em fazer definir se o paciente tem algum déficit neurológico mais saliente, como uma perda de força muscular de um lado do corpo, e principalmente estabelecer, graduar o nível de consciência do paciente. Essa graduação do nível de consciência é feita por uma escala no mundo inteiro conhecida como escala de coma de Glasgow, em que ela é baseada em 3 parâmetros: a melhor abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Essa escala, ela varia num ponto que é 3, que é o de maior gravidade, até 15, que é um paciente consciente, acordado, conversando. As sequelas do traumatismo podem variar desde a morte até a recuperação completa, ou com incapacidades leves e discretamente até difíceis de serem detectadas ao exame neurológico comum a um médico generalista. Considerando os traumatismos cranianos graves, podemos ter até estado vegetativo crônico persistente. Isso vai na dependência, principalmente do estado da gravidade do trauma inicial, que tem uma correlação direta com o nível de consciência, e também com o tratamento ao qual o paciente foi submetido para minimizar as lesões secundárias após a lesão primária, que é a força do impacto. O tratamento do trauma cerebral pode exigir uma equipe multidisciplinar, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. A reabilitação neurológica tem como objetivo reduzir o impacto do trauma na vida do paciente. A capacidade de recuperação depende do tipo de lesão. É hora do Opção Saudável. A reabilitação das lesões, da injúria que o sistema nervoso sofreu com o traumatismo craniano, também está na dependência da capacidade que o próprio encéfalo tem de criar condições de recuperar funções perdidas decorrente de uma injúria cerebral, que é o chamado plasticidade neuronal. Embora as células que foram lesadas ou destruídas, e podem ocorrer isso num evento primário, com laceração, destruição do tecido cerebral, mas essas células, elas não se regeneram. Mas outros neurônios, outras áreas corticais, podem se rearranjar e, de certa forma, assumir funções que aquelas áreas destruídas pararam de funcionar. Porém, isso existe um limite. Existe um limite e a necessidade de uma reabilitação dirigida por profissionais habilitados para que proporcione também ao cérebro a capacidade de uma reabilitação mais completa possível. Na dependência do tipo de déficit ou incapacidade que ele tem, ele deve ser submetido a um tratamento específico, que é a reabilitação, que são de sobre vários âmbitos. A reabilitação motora, reabilitação física, a reabilitação cognitiva, de memória, de linguagem, inclusive reabilitação social e familiar. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!